Desde 1981, há um local onde o teu futuro se constrói com bases sólidas. Um local de aprendizagem. Um centro para formação contínua. Uma comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. O Cicopno dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas, num setor da construção cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. Cicopno, a formar com excelência desde 1981. Boa tarde, bem-vindos a mais um Quinta às 5 no Cicopno. Agradecemos desde já o interesse e esperamos poder corresponder às expectativas de todos. Este é o quarto webinário que nós vamos realizar, será um pouco diferente dos anteriores, pois hoje temos um painel de oradores um pouquinho maior, normalmente tem sido apenas uma pessoa. Hoje vamos falar sobre os desafios da formação profissional e a realidade do setor da construção civil. Portanto, agradeço desde já a participação da ECOPN, na pessoa da doutora Sónia Oliveira, que é a secretária-geral, que nos vai falar então sobre a situação atual e a perspectiva do futuro para o setor da construção. Vou então dar a palavra já à doutora Sónia para podermos iniciar este webinário. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite do Cicopno, que também é a nossa casa e nós a deles, através do protocolo de gestão participada que a ECOPN tem com o IFP. Estou aqui para vos falar do setor, aquilo que era o setor e o que é o setor neste momento, relativamente ao período pré-pandemia, convenhamos, que é assim que tem que ser falado, e aquilo que mudou e o que temos dos desafios que temos pela frente neste momento. Bom, a situação do setor até ao eclodir da pandemia, o setor encontrava-se num ciclo de crescimento que se iniciou em 2017, após uma profunda crise pela qual passou. O investimento em construção cresceu 9,6% em 2019 e em termos acumulados cresceu 31% de 2017 a 2019, após uma queda de 55% que tinha ocorrido entre 2002 e 2016. Efetivamente, no domínio do imobiliário, em 2019, o licenciamento total das obras cresceu 6,5%, o investimento imobiliário atingiu 27,2 mil milhões de euros, dos quais 5,4 mil milhões de euros com origem em investimento externo, também conhecido como vistos Gold. A melhoria das condições de acesso à habitação era, entretanto, uma prioridade assumida pela falta de casas e pelos preços desajustados relativamente à oferta de habitação existente. Ao nível dos edifícios destinados à indústria e serviço, a evolução era também francamente positiva, porque o país, ao nível do turismo, gerou uma procura muito significativa, o que permitiu um crescimento, principalmente para diversos projetos como hotéis, alojamentos turísticos e todo o negócio que surgia, entretanto, nesse âmbito. Assistia-se também a um crescimento no segmento da engenharia civil, foi reconhecida a necessidade da retoma do investimento público. Em 2019 foram promovidos 4 mil milhões de euros em concurso, ou seja, mais 51% em concursos de empreitadas de obras públicas, por isso podíamos dizer que em toda esta matéria estávamos no bom caminho.
No domínio da internacionalização, Portugal é o quarto país europeu com maior volume de negócios em África e o terceiro na América Latina. Em 2018, o volume de negócios da construção e do imobiliário no exterior era de 11,3 mil milhões de euros, ou seja, representa 15,5% das exportações nacionais. Após o mês de março, não é, que todos conhecemos pela pandemia Covid-19, que atingiu de uma forma transversal todos os setores da atividade económica, nacionais e internacionais, naturalmente, mas a exemplo do que se passou em toda a Europa, o setor da construção em Portugal não parou. Mesmo com todos os constrangimentos que tenham surgido nesse âmbito, temos conhecimento que houveram efetivamente obras que pararam, obras que estavam a decorrer em hospitais, em edifícios públicos, que tiveram que parar obrigatoriamente, mas na sua generalidade o setor da construção não parou. Tivemos problemas naturalmente com problemas de mobilidade, problemas no cumprimento. Tivemos e temos ainda com as orientações da DGS e de mais autoridades. Claro que houve uma redução da produtividade, houve alguns problemas em termos de fornecimento de equipamentos e naturalmente estava um medo, receio instalado nos trabalhadores da construção. Mas a maioria das empresas manteve a sua atividade e a associação, que manteve também a sua atividade de porta aberta, não de porta aberta literalmente, mas que esteve sempre em pleno funcionamento para atendimento aos associados nesta fase, sentimos que respondemos ao repto daquilo que o setor estava a precisar da associação neste momento. Naturalmente, e isto é uma informação importante, que também o Estado, ao decidir que o setor da construção continuaria a trabalhar, também, naturalmente, que teve a consciência que o impacto mensal do encargo com a massa salarial do setor da construção anda na ordem dos 493 milhões de euros, ou seja, era um encargo forte demais também para o Estado suportar. De uma forma geral, as empresas do setor continuaram a assegurar a reconstrução das infraestruturas necessárias, essencialmente no que toca ao funcionamento dos edifícios, à tarefa especialmente crítica nos hospitais, em termos de tudo o que era a prestação de serviço, em termos de manutenção dos próprios serviços hospitalares, dos ar-condicionados, de toda a manutenção que era necessária nos edifícios públicos, em termos da manutenção das redes de água, da eletricidade, do saneamento, comunicações, ou seja, e até para nós, particulares, podemos manter as nossas casas seguras. É certo que no âmbito da cadeia de valor do setor da construção houve um segmento conhecido que ficou muito afetado, que é o segmento de empresas de montagem de stands e de feiras, porque com a pandemia foram cancelados todos os eventos nacionais e internacionais, ou seja, todas essas empresas nacionais que com o CAI direto são cerca de 60, mas sabemos que há muitas outras empresas de carpintaria e outros segmentos que também se dedicam à construção e montagem de stands, mas com o CAI dessa atividade são cerca de 60 e cerca de 2 mil trabalhadores ficaram em layoff. E neste momento, pela quebra total de receita das empresas de faturação, ainda não sabemos qual é o impacto que vai ter esta situação. Claro que a pandemia teve também efeitos negativos no investimento privado, porque por força do cancelamento de muitas das viagens, áreas de turismo, o comércio foi interrompido, os investimentos que iam existir nos domínios da economia social e da saúde também foram adiados e os investidores privados, naturalmente, que tiveram receio e suspenderam parte dos seus investimentos. Já no que respeita ao investimento público, não se sentiu um impacto muito significativo. Ou seja, como eu já referi na generalidade dos países europeus e mundiais, a construção não parou, até porque neste momento é a forte aposta de retoma da economia enquanto motor de sustentabilidade e de manutenção de emprego em termos europeus e em termos mundiais, é mesmo o setor da construção e do imobiliário. Esta fileira representa 600 mil postos de trabalho, 17,4% do PIB e 50,5% do investimento. Trata-se de um setor com um efeito multiplicador decisivo para muitas atividades, como eu já referi, turismo, comércio e indústria. Neste momento, Portugal terá mesmo que acompanhar a restante Europa e temos que aproveitar todos os instrumentos comunitários que estão à nossa disposição. A aposta da Comissão Europeia aponta para 26 mil milhões de euros, para Portugal 15 mil milhões de euros, 15,5
mais propriamente 1.000 milhões de euros a fundo perdido, e 10,8 com participação, mas com condições muito favoráveis. Naturalmente que ainda não sabemos neste momento o que é que vem e quando é que vem, que isso neste momento o grande impacto que o setor pode sentir é de saber com o que conta e quando é que conta, porque sabemos que há um pacote grande de investimentos que virá com toda a certeza, o problema é o tempo e quando é que vem, quando é que vão ser adjudicadas, quando é que as empresas podem contar, até em termos de poderem calendarizar as suas próprias atividades e as suas necessidades, mesmo em termos de recursos humanos e qualificação dos seus recursos humanos para atender a esse grande nível de projetos de investimento que vamos ser alvo, e ainda bem. O PETI 3+, que era o projeto, o plano de infraestruturas aprovado em 2014, já previa investimentos estratégicos na ordem dos 6.000 milhões de euros, só foi concretizado 20% neste momento do total desses 6.000 milhões de euros. Em março, a execução financeira de Portugal 2020 era apenas de 47%, de um total de cerca de 26.000 milhões de euros, que terão que ser utilizados até 2023, por isso, em termo comum, nós temos aqui um monte de dinheiro que ainda há para gastar e temos que saber tirar partido desse dinheiro. Precisamos, assim, dar corpo aos investimentos prioritários, a que se devem juntar todos os projetos que Portugal vai precisar para reiniciar a sua economia e emergir mais competitivo e coeso, tanto no plano social como no plano territorial. Estamos a falar de pequenas, médias e grandes obras em todo o território nacional. Deve garantir-se nos próximos meses o arranque efetivo das obras, entretanto lançadas, que já foram identificadas por sucessivos governos, porque o PETI 3+, já vem do tempo de governo do Passos Coelho, como essenciais para o país. Que tipo de obras é que são? Obras como a construção de hospitais, energia, sustentabilidade, resiliência às alterações climáticas, entre muitos outros que já foram planeados e assumidos. A esse há que juntar aquelas intervenções de menor escala, como já vimos veiculadas também na comunicação social muito recentemente, que têm a ver com as obras para retirar o amianto das escolas, a conservação e melhoria do edificado público e tantos outros investimentos de proximidade que são essenciais para as populações locais. Espera-se assim que o setor assuma um papel determinante na retoma da economia e também é um desafio, naturalmente, imediato para todo o sistema de formação profissional que tem que se ajustar às necessidades das empresas e do mercado de trabalho que neste momento está aqui em cima do nosso país. Em termos de perspectivas de futuro e médio e longo prazo e de necessidades de formação, naturalmente que neste cenário há uma aposta de um investimento público estruturante, as empresas e os seus profissionais, e em particular os jovens, que estão agora a planear o futuro, se possam posicionar de forma mais competitiva. E naturalmente que o nosso SICOPN tem um papel fundamental estrutural nesse sentido. Para dar resposta a estes princípios e a este desafio, devemos antecipar e criar novas capacidades e competências através do desenvolvimento de novos materiais, novos processos e sistemas construtivos. É determinante a capacitação do setor e a reorientação das empresas e dos profissionais para domínios com elevado potencial e criação de valor e empregabilidade. Áreas como a reabilitação urbana, a construção 4.0, as cidades inteligentes, os desafios da sustentabilidade e da eficiência energética, a que se adicionam agora, por força dos constrangimentos provocados pela pandemia, os novos desafios que se prendem com o touch-free e com as condições de saúde e de segurança dos edifícios, ou mesmo a adaptação mesmo do nosso próprio ambiente de trabalho. Estas são as prioridades que vão estar inscritas na estratégia europeia, designadamente no Pacto Ecológico Europeu e em todo o próximo ciclo estratégico de fundos para o Horizonte 2030. E nos instrumentos agora anunciados, os 750 milhões de euros para o combate à crise gerada pelo Covid-19. Ou seja, estes domínios são decisivos e vão gerar necessidades de formação em áreas como a industrialização da construção, a pré-fabricação pesada e ligeira e produção de produtos standard, a construção modular, a construção off-site, indústria transformadora e produtora de componentes e sistemas que respondam aos princípios orientadores do investimento estabelecido à escala europeia, como por exemplo aos NZ zero carbono, economia circular, sistemas construtivos com madeira e madeira-betão. Também a transformação digital do negócio, que neste momento assiste-se e convém reforçar ainda mais esta área e todas as empresas, pelo menos que nos tenham contactado, que era uma área que até desvalorizavam anteriormente à pandemia, é uma área que estão a apostar no sentido de poderem estarem tecnologicamente mais preparadas e mais aptas a poderem fazer a comercialização dos seus serviços via web.
Aliás, ferramentas, não nesta vertente de comercialização, mas temos neste momento grande solicitação também em termos de empresas a pretenderem mão de obra qualificada em termos de BIM. E quando eu digo mão de obra qualificada em termos de BIM, não falo só em quadros superiores, mas também em transversal a todo o segmento de direção de obra e direção de obra ajusante. No setor, a construção 4.0 aponta como caminho natural para aumentar a competitividade, a produtividade, a redução de custos e o recurso às tecnologias digitais. Estamos a falar neste momento de tecnologias que já são uma realidade em muitas empresas, a utilização de caminhões, de máquinas de movimentação de terras autónomos, de drones. Esta evolução tecnológica confere maior protagonismo a instrumentos como há pouquinho eu acabei de falar, relativamente ao BIM, relativamente à impressão 3D de novos materiais de construção, da realidade aumentada, da internet das coisas, da análise de dados e da colaboração digital, ou seja, e a tecnologia que está a ser utilizada aqui neste webinar, que já testamos anteriormente, é um exemplo excelente desta realidade nova que vai ser a que vai permanecer durante algum tempo, e creio que o ser humano adapta-se facilmente a esta nova realidade e creio que será uma realidade que veio para ficar. A transformação dos nossos profissionais, naturalmente, dividem-se em dois grandes grupos, os quadros superiores, na parte da gestão e na parte da área de gestão e da área técnica, e na parte da mão de obra qualificada em áreas de formação, que o SICOPNA, que é o seu core de trabalho. Nos quadros superiores, naturalmente, que a qualificação e o aumento de competências empenha-se principalmente nas áreas do planeamento da gestão de projeto, que é por aí que pode ser otimizado muitos dos recursos de futuro. A formação em técnicas de planeamento Lean, aliás, já tivemos aqui uma formação na ICOPNA e sei que também o SICOPNA está a desenvolver trabalho nesse sentido, e a formação em processos industriais de elementos de construção, através da produção, neste momento, de novos sistemas e novos modelos de construção. Relativamente, e a título de exemplo, no nosso contexto português, é necessário formar e qualificar técnicos para projetar em sistemas mais industrializados, saindo do tijolo, do típico tijolo e da argamassa que temos vindo a assistir. Efetivamente, e até por força dos fundos europeus que estarão disponíveis para financiar todos os projetos que podemos alcançar, terão que ser utilizados naturalmente em tudo que seja economia circular, em ambiente e sustentabilidade, e tudo isso se prenderá com uma nova, chamemos-lhe assim, qualificação por parte das empresas e dos técnicos habilitados a promoverem essas mesmas atividades. Ou seja, a mão de obra, a qualificação profissional do trabalhador da construção civil é fundamental neste momento. Naturalmente que o papel do SICOP nesta matéria é fundamental, que nos acompanhou sempre e que nos acompanha sempre, deve contribuir ativamente para a criação destas competências no setor e assume-se naturalmente enquanto elo de ligação entre aquilo que são a associação que representa as empresas e os jovens que pretendemos conquistar para uma carreira no setor da construção. Estamos perante um desafio que está em causa não apenas da imediata necessidade de salvaguardar as empresas e o emprego, mas também naturalmente de termos a capacidade de nos posicionarmos para um futuro que será mais sustentável, mais eficiente, com o setor da construção e do imobiliário que neste momento assume uma liderança na retoma da economia. Por último, aqui mais 3 notas que eu gostaria de vos deixar, que a ICOPNA está a trabalhar conjuntamente com a Autoridade das Condições de Trabalho e com a Direção-Geral de Saúde no sentido de cuidar da construção, torná-la mais segura e saudável. Temos em curso uma campanha nacional para prevenção dos riscos inerentes ao trabalho na construção. Pugnamos naturalmente por um setor com uma atividade sem concorrência, promotora de uma cadeia de valor a montante e a jusante, que, como já referi, tem ao seu serviço 600 mil trabalhadores, é o maior empregador privado nacional. E para concretizar os grandes projetos previstos, quer os já calendarizados, quer que estarão em curso em termos de Horizonte Portugal 2030, estamos neste momento a precisar muito de mão de obra qualificada. É um setor com futuro, este apelo é mais para os jovens e naturalmente para todos os trabalhadores que estão a trabalhar em outras áreas de atividade, que por força das circunstâncias atuais estejam a ver a sua vida modificada
porque se dedicavam a áreas económicas que neste momento vão ter algum constrangimento durante um período incerto de tempo, serão muito bem-vindos ao setor da construção. O setor da construção precisa de mão de obra. Temos um centro de formação que é o SICOPN de excelência, por isso é um setor com futuro, é um setor moderno, é um setor industrial, com digitalização, por isso, ao contrário daquilo que anteriormente se pensava sobre o setor da construção, ser um setor com um trabalho pesado e braçal, efetivamente, isso é uma condição que está a ser ultrapassada, por isso é uma condição que pode ser muito apelativa para os jovens conseguirem uma carreira, e é uma carreira com progresso no setor da construção. Cumpro-me agradecer por último ao convite do SICOPN e disponibilizar a ICOPN para todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento, para qualquer dúvida que tenham, para qualquer esclarecimento, às potenciais associados que nos estejam a ouvir, que nos contactem no sentido de conhecer os nossos serviços, aos jovens e aos trabalhadores que pretendam vir a trabalhar no setor da construção, naturalmente temos muito gosto em recebê-los, em esclarecer qualquer dúvida e trabalhamos naturalmente com muito gosto, sempre a par do SICOPN em prol do setor da construção. Muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada, doutora Sónia, por esta excelente apresentação. Realmente vemos aqui que há muito caminho para andar e em conjunto com o SICOPN, como é evidente, teremos aqui muito trabalho ainda a fazer. Vou passar agora a palavra ao Sr. Engenheiro Rui Valente, que é o diretor do SICOPN, que nos vai falar sobre a estratégia que o SICOPN tem para ir ao encontro das necessidades do setor. Sr. Engenheiro, dou-lhe então a palavra, por favor. Boa tarde, muito obrigado, antes de mais. Permitam-me saudar e fazer uma referência particular à doutora Sónia Oliveira, que aqui em representação da ICOPN acabou-nos de fazer um excelente retrato daquilo que é o setor da construção civil e das obras públicas em Portugal, enfim, e que esse mesmo retrato é muito importante para nós, SICOPN, Centro de Formação Profissional, porque de facto representa ele próprio o grande desafio que nós temos pela frente. A minha intervenção será de facto para apresentar um pouco aquilo que é o Centro de Formação Profissional, o SICOPN, quem somos, o que fazemos e também um pouco a estratégia que temos definida para o futuro. Pois quem somos? Somos de facto um dos centros de formação profissional para o setor da construção civil em Portugal. Existe um outro centro na região sul do país, em Lisboa, mais concretamente. Nós estamos sediados aqui na Maia e, como já foi referido, também resultamos de um protocolo entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. Já existimos há muitos anos, desde 1981, portanto, de facto, o SICOPN já tem uma longa história, já tem um longo historial e um grande know-how no desenvolvimento da formação profissional. Aliás, foi pioneiro em vários aspectos e permitam-me este parênteses, o SICOPN foi pioneiro na formação à distância, quando a formação à distância ainda se fazia num sistema muito tradicional e com base no papel. Mas foi pioneiro e foi há muitos anos atrás que teve um sistema de formação à distância que de facto cobria o território nacional e permitiu formar muitos profissionais para o setor da construção civil. E provavelmente foi um pouco esse know-how que resultou ao longo de todos estes anos, que nos permitiu também, e eu irei falar nisso mais à frente, que nos permitiu também, de uma forma relativamente célere, adequar-nos à formação à distância recentemente e fruto daquilo que foi este processo todo da pandemia Covid-19. Bom, mas voltando, fechando o parênteses, o que nós fazemos? A nossa principal missão, pois, de facto, é dinamizarmos a formação profissional, tendo em conta valorizarmos os recursos humanos do setor da construção. Desenvolvemos, por isso, ações de formação dirigidas quer a jovens, quer aos adultos, sejam eles candidatos a primeiro emprego, sejam pessoas em situação de desemprego e que pretendemos promover, portanto, a sua inserção no mercado de trabalho. Portanto, pretendemos que pessoas qualificadas possam inserir-se rapidamente no mercado de trabalho e no mercado de trabalho da construção, que, como vimos, está sedento de trabalhadores e de profissionais qualificados.
Por outra via, também promovemos e desenvolvemos a formação para os ativos, ou seja, para as pessoas que já estão a trabalhar, que já estão nas empresas e que têm necessidade de assegurar atualização de competências e de conhecimentos técnicos. Face àquilo que são, ou que é de facto a realidade atual, e a realidade atual em particular do nosso setor, eu diria que os nossos principais desafios, ou os nossos maiores desafios neste momento, e vou-me repetir, são efetivamente formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho da construção civil e das obras públicas, por um lado, e captar e motivar os jovens para as profissões do setor. Esses penso que são, de facto, neste momento, os nossos maiores desafios. Formar profissionais qualificados, porque, de facto, como acabamos de ouvir, de facto, é uma necessidade premente para o mercado de trabalho. Já o era antes da pandemia, portanto, nos últimos anos o setor já vinha a demonstrar um crescimento muito acentuado e uma necessidade de trabalhadores e de pessoas qualificadas muito acentuadas. Por outro lado, associada a esta questão, temos, digamos, a necessidade de captar e motivar os jovens para as profissões do setor. Esse é um grande desafio, porque não é fácil. Não é fácil, o setor da construção civil ainda está estigmatizado, enfim, por uma visão ainda retrógrada, digamos, daquilo que é a construção e que, de facto, hoje em dia já não tem nada a ver com essa realidade, mas ainda existe, de facto, um estigma muito grande e, portanto, é muito importante, de facto, motivar e cativar os nossos jovens para as profissões do setor. Por outro lado, também temos, enfim, frutos já agora deste processo pandémico, não é? Temos ainda que recuperar a atividade de formação. Enfim, só para dar aqui alguns indicadores, ou um indicador pelo menos, nestes 2 meses, principalmente o mês de março e o mês de abril, a quebra da nossa atividade formativa representou cerca de 50% em relação, por exemplo, ao período homólogo do ano passado. Felizmente, neste momento, já estamos a recuperar, digamos, essa atividade e essa resposta de formação. Muito bem, a nossa estratégia, enfim, e de uma forma relativamente simples, enfim, eu definia 4 aspectos ou 4 pilares que me parecem fundamentais e nos quais assentará a nossa estratégia. Os nossos modelos de formação profissional estão assentes naquilo que se chama o Catálogo Nacional das Qualificações. O Catálogo Nacional das Qualificações incorpora, digamos, todas as famílias profissionais de todos os setores de atividade a nível nacional e lá também estão, de facto, os setores, o setor da construção civil. Esses referenciais, de alguma forma, são obrigatórios, ou seja, nós temos que desenvolver a nossa formação seguindo, digamos, esses referenciais de formação. E, neste momento, há uma necessidade absoluta e imperiosa de atualizar os referenciais, nomeadamente os da construção civil, que estão disponíveis no catálogo. Esse é um aspecto que para nós é fundamental, é prioritário. Temos que aumentar o leque de saídas profissionais que estão neste momento disponíveis no setor da construção civil, em termos da formação, da formação profissional disponível. E também temos que atualizar esses referenciais face às novas ferramentas tecnológicas. Já foi referido pela intervenção anterior, que, por exemplo, na área do BIM, os novos processos de construção, seja o wood frame, o white steel frame, as estruturas pré-moldadas, portanto, são processos construtivos novos, recentes, que já existem nas empresas portuguesas. Nós já temos muitas empresas portuguesas, felizmente, já a utilizar, digamos, estas tecnologias e adaptarem-se a estas tecnologias. Temos já empresas internacionais, portuguesas, a internacionalizar-se também e, portanto, de facto, todos os nossos referenciais de formação devem e têm que incorporar, digamos, estes novos conceitos, estes novos processos, estes novos modelos. Introduzir conceitos de eficiência energética, introduzir conceitos de domótica, entre outros. Portanto, são aspectos fundamentais para que os referenciais de formação possam ser atualizados e possam corresponder àquilo que é ou que são as necessidades atuais das empresas da construção civil.
Por outro lado, ainda dentro daquilo que são os referenciais de formação, outra nota muito importante é, de facto, fazermos o upload dos níveis de qualificação. Neste momento, a oferta formativa disponível ainda não é muito grande nos níveis de qualificação 4 e 5, que são os níveis equivalentes ou correspondentes ao secundário e ao pós-secundário, e, portanto, temos também que promover a adaptação e adequação dos referenciais de formação para estes níveis de formação. É uma forma, de facto, de conseguirmos captar os nossos jovens para para um leque maior de saídas profissionais. Este, de resto, é um trabalho que já está em curso em articulação com a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, que é a instituição que gera o Catálogo Nacional das Qualificações em Portugal, e que envolve, para além de nós, SICOPN, está envolvido também neste trabalho o outro centro de formação profissional, que é o CENFIC, e também empresas do setor. Um outro pilar que para nós é essencial, portanto, um outro fator, digamos, estratégico, tem a ver com o desenvolvimento da inovação pedagógica. Também aqui o SICOPN tem um historial muito interessante e penso que na sequência deste webinário vão ser apresentados esses projetos também. Estou-me a referir aos espaços transdisciplinares em construção, que são projetos desenvolvidos a partir de um projeto europeu da Future Classroom Lab da European Schoolnet, onde são aplicadas e são utilizadas dinâmicas pedagógicas, onde procuramos que motivar os formandos para as novas competências associadas à indústria 4.0, envolvendo toda a comunidade formativa, digamos, na utilização de ferramentas pedagógicas e em ambientes, nomeadamente em ambientes virtuais. Aliás, estes projetos são suportados pela utilização de ferramentas e plataformas digitais e permitem, de facto, que toda a comunidade formativa interaja desta forma. Aliás, nós elegemos, antes ainda da pandemia, antes de pensarmos que íamos passar por este processo, tínhamos elegido o ano de 2020 como um ano, digamos, de inovação pedagógica. Lançámos um desafio a todos os nossos formadores e a todas as nossas equipas técnicas para participarem no programa da Microsoft Innovative Educator, que é um programa que, de facto, potencia a literacia digital, por um lado, e também as novas dinâmicas de trabalho em sala de formação. Está vocacionado para a partilha de informação dentro de uma comunidade educativa alargada. Pronto, este desafio que foi lançado à nossa equipa, de facto, teve um resultado expressivo na sequência, nomeadamente, do processo de construção da formação à distância, e este foi um novo desafio que tivemos pela frente. Foi decorrente da circunstância de termos que ter parado toda a nossa atividade, em meados de março, tivemos que parar toda a atividade formativa, e em função disso, enfim, desenhamos e desenvolvemos um modelo de formação à distância. Este modelo de formação à distância, como disse há pouco, foi também desenvolvido tendo um pouco já por base a experiência que já existia no SICOPN, mas agora, digamos, com a utilização plena das novas tecnologias. E pensamos todo este modelo de formação à distância, pensámo-lo não só para uma resposta imediata, no sentido de toda a nossa formação e colocarmos toda a nossa atividade formativa a funcionar, o que conseguimos em poucas semanas, mas também pensando já num projeto a médio e longo prazo. Ou seja, o modelo de formação à distância que neste momento nós temos a funcionar no SICOPN foi um modelo pensado para o futuro. Temos neste momento a capacidade de podermos utilizar este modelo
Claro que ainda estamos num processo pandémico, enfim, e ainda não saberemos quando é que sairemos dele, mas com ou sem pandemia, a verdade é que este modelo está preparado para responder às necessidades de formação. E dessa forma, teremos capacidade para uma oferta formativa maior, mais flexível, mais ajustada à necessidade das pessoas e à necessidade das empresas. Não tenho dúvidas que, conseguindo utilizar os modelos de formação presencial e formação à distância, de facto conseguiremos abranger um leque muito maior de pessoas que por vários motivos ou razões provavelmente não conseguiriam ter acesso à formação profissional. Temos neste momento em preparação um plano, nós designamos um plano de formação intensivo, de formação à distância intensivo, mais direcionado para as empresas, porque vai estar suportado em ofertas formativas de curta duração, as chamadas unidades de formação de curta duração. Queremos ter este plano pronto para lançar em dezembro como resposta às necessidades mais imediatas das empresas. Pretende-se que tenha uma base de formação mais direcionada, como disse, mais direcionada para as próprias empresas, mais direcionada para as áreas técnicas e tecnológicas. Por último, eu diria que um dos outros eixos estratégicos que nós temos e que neste momento também estamos a trabalhar é o da comunicação. É o da comunicação e imagem. Como referi há pouco, enfim, é muito importante e desenvolvermos aqui, este é um aspecto que não é só, digamos, do SICOPN, eu penso que ele envolve, ou na minha perspectiva, deverá envolver de facto toda a fileira do setor da construção. Nós temos que associar às profissões do setor, e por essa via também à formação profissional, aquilo que é hoje a dinâmica do setor da construção civil. Como referiu a doutora Sónia Oliveira, de facto, o setor tem um dinamismo extraordinário neste momento e é preciso capitalizar esse dinamismo para conseguirmos também associá-lo às profissões do setor e, através delas, à formação profissional. A inovação tecnológica, que hoje já existe e que também já foi referida, as questões do ambiente, as questões da sustentabilidade, são aspectos que têm que ser muito bem trabalhados e de uma forma muito concertada, não só entre o SICOPN, mas entre o SICOPN e os seus parceiros também, para, de facto, conseguirmos combater o estigma, o tal estigma social relativo, que ainda existe relativamente a algumas profissões da construção civil, mas que não tem já colagem com a realidade. E temos que combater isso com bastante eficácia para conseguirmos convencer, mostrar e demonstrar, principalmente aos nossos jovens e às famílias, que o setor da construção civil e das obras públicas é um setor com profissões tão dignas como qualquer outro, com profissões com qualificações e com atualidade e tecnologia atual tão semelhante a tantos outros setores. Portanto, em nada é um setor que esteja desajustado e por isso tem de facto, como vimos, é um setor de alta empregabilidade neste momento e, portanto, pode ser de facto uma resposta muito positiva para os jovens que muitas vezes procuram a formação profissional como uma solução para a sua vida profissional futura. Em suma, eu diria que todos estes aspectos, no fundo, também refletem um pouco aquele conceito que nós associamos a este ciclo de webinários, quando lhe chamamos o ciclo de webinários Construção 21. Pois é disso mesmo que nós estamos a falar. Estamos a olhar para o século 21, que é muito extenso, mas ainda assim, de facto, é numa perspectiva de nos prepararmos para aquilo que são as inovações, para aquilo que são os desafios e encararmos, de facto, o futuro com bastante otimismo. Era esta a mensagem que eu queria transmitir. Muito obrigado a todos. Estarei à disposição para as questões que quiserem colocar. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Foi realmente muito interessante a sua apresentação e vimos que temos aqui grandes desafios a cumprir.
Isso que acabou de dizer é importante porque podem agora, durante estes momentos, ir fazendo questões, ir colocando questões que podem ser feitas por escrito, que tentaremos depois no final responder a tudo. Vamos passar agora a um terceiro ponto. Neste ponto vamos ter 3 intervenções. Em primeiro lugar, vamos ouvir falar sobre uma apresentação de alguns projetos europeus em que o SICOPN participa. O segundo ponto será feita a menção das metodologias inovadoras, que o Sr. Engenheiro Rui Valente já abordou de certa forma, que são usadas na formação, nomeadamente os espaços inovadores, o uso das novas tecnologias e os projetos transdisciplinares. O terceiro ponto deste bloco que segue será será feita a referência à forma como o Centro Qualifica do SICOPN realiza a recepção e o acompanhamento dos candidatos à formação e ou qualificação. Vamos então passar a esta seguinte parte. Boa tarde. Não é de hoje que o SICOPN aposta em projetos de parceria como forma de dinamizar a vertente de internacionalização da sua formação. O Centro teve sempre bem presente a noção de que o trabalho na construção civil e obras públicas existe para além dos limites do país, pelo que é fundamental que os formandos qualificados no SICOPN tenham uma visão ampla e abrangente do mercado de trabalho. Com o alargamento do programa europeu Erasmus+, o SICOPN tem se empenhado em participação em projetos para os seus formandos e equipas técnicas, seja como entidade líder do projeto, seja como parceiro. A título de exemplo, damos a conhecer 4 projetos dos mais recentes em que o SICOPN participou, que são o reflexo da forma como o Centro encara a sua estratégia de internacionalização. O primeiro destes 4 projetos tinha o nome de Bioform, Bioconstrução na Formação, e decorreu entre 2016 e 2018. O projeto, que teve como parceiro o Centro de Formação Someso, da Galiza, em Espanha, envolveu diversos técnicos do SICOPN, entre os quais formadores e coordenadores de formação, e a finalidade principal foi dotar esses técnicos de conhecimentos acrescidos sobre bioconstrução, um tema cada vez mais em voga e com uma importância crescente na perspectiva da construção sustentável. O projeto consistiu em 3 mobilidades de pessoal técnico. Durante essas mobilidades, os elementos do SICOPN contactaram com formadores da instituição parceira e puderam testemunhar a aplicação em contexto real da bioconstrução nos projetos formativos do parceiro galego. O fim último do projeto era conseguir que os técnicos do SICOPN importassem para as suas realidades formativas conceitos base da bioconstrução. Esses conceitos vão desde a energia e os materiais amigos do ambiente até abordagens sustentáveis na execução dos edifícios e no cuidado do espaço envolvente. Como resultado do projeto, formadores e técnicos que participaram começaram a integrar as competências adquiridas nos módulos que coordenam ou que lecionam os diferentes percursos formativos, definindo igualmente estratégias de trabalho colaborativo para a aplicação do SICOPN. A principal aplicação foi nos diferentes projetos transdisciplinares que fazem atualmente parte dos cursos de aprendizagem ministrados no Centro. O segundo projeto que iremos apresentar tem o nome Learning Shift, o futuro da aprendizagem. Teve início em 2017 e termina este ano, e contou com a participação de 2 técnicos do SICOPN. Este projeto Erasmus+, é liderado por uma entidade portuguesa e, para além do SICOPN, conta com parceiros da Dinamarca, Finlândia e Lituânia, quase todos ligados ao ensino superior. O foco principal do projeto é a partilha de conhecimentos relativos a novas metodologias de ensino e de formação, que passam nomeadamente pela concepção de espaços de aprendizagem inovadores, como este onde estamos neste momento, por exemplo, pela utilização de novas tecnologias como facilitadores da aprendizagem e pela aposta no desenvolvimento das competências base para os profissionais do século XXI. Os parceiros dinamarqueses, finlandeses e lituanos são entidades com uma vasta experiência na implementação destas novas metodologias de ensino e formação. Isto permitiu aos técnicos do SICOPN o contacto com outras realidades e a apreensão de competências aplicáveis ao contexto de formação do nosso sítio. Além disso, o projeto Learning Shift incluiu também uma formação de formadores com duração de 1 semana, durante a qual os formadores do SICOPN puderam contactar com diversos educadores provenientes de diversos países europeus, partilhar ideias e desenvolver redes de conhecimentos com aplicação prática na formação que ministram aqui no SICOPN. Com este projeto,
Os técnicos do SICOP tiveram a oportunidade de avaliar as metodologias inovadoras que já utilizam e adaptar outras até então desconhecidas, com o intuito de melhorar o modo como a formação é aplicada no nosso centro. Mas nem sempre os projetos em que o SICOP é parceiro se destinam ao corpo técnico da instituição. Cada vez mais o SICOP procura participar em projetos de mobilidade para jovens, como forma de os integrar num contexto europeu que pode trazer-lhes importantes mais-valias complementares à formação que recebem aqui no centro. Um exemplo foi o projeto N, Eletricistas na Europa, que decorreu em 2017 e no qual o SICOP foi líder e contou com parceiros franceses e escoceses. Este foi um projeto de mobilidade para formandos em contexto de formação prática e contexto de trabalho, vulgarmente designado estágio, que levou 8 jovens do curso de Eletricidade de Instalações da modalidade de aprendizagem a trabalhar em empresas francesas e escocesas durante 6 semanas. Numa fase preparatória, os formandos receberam formação linguística específica como forma de os preparar para o país onde iriam permanecer durante cada mobilidade. Durante as 6 semanas em que estiveram deslocados, os formandos foram acompanhados em permanência pelos coordenadores, que se asseguraram de que todas as suas necessidades eram atendidas. Esta experiência permitiu aos jovens o contacto com realidades laborais distintas das que conheciam em Portugal, o que lhes enriqueceu a componente extra-formação. Por outro lado, as aprendizagens técnicas que obtiveram aumentaram as competências dos formandos, que inclusivamente tiveram a oportunidade depois de as partilhar com os colegas de turma, ajudando desta forma na disseminação dos conhecimentos trazidos da mobilidade. Já em 2020, o SICOP apresentou uma candidatura para um novo projeto de mobilidade para formandos, designado InforSIC, Internacionalizar a Formação no SICOP, que deverá ser implementada já em 2021. O projeto prevê levar 12 jovens de diversos cursos em mobilidade por países europeus durante 4 semanas e deverá contar com parceiros da França, Itália e Reino Unido. O SICOP está a trabalhar com estes parceiros neste momento na definição de toda a logística inerente a um projeto deste tipo e na preparação da componente técnica que deverá fazer parte do trabalho a desenvolver pelos formandos durante o tempo que estiverem na instituição parceira. Com a integração desta componente prática, o período em mobilidade poderá mais facilmente ser integrado na formação prática em contexto de trabalho, no estágio de cada curso. Como seria de esperar, os jovens terão preparação adequada, não apenas linguística, mas também cultural. O objetivo de projetos como este é dar aos participantes competências em áreas técnicas relacionadas com os respectivos cursos, a par de vivências culturais e de uma maior integração no contexto laboral a nível europeu. Este tipo de projetos está na base da estratégia de abertura do SICOP à Europa, que se reforça a cada novo ano. Mais do que apenas levar os jovens a conhecer outros países da União Europeia, pretende-se reforçar as competências deles e delas, tornando-os mais aptos a integrar-se no mundo da construção que, nos dias que correm, não conhece fronteiras. Boa tarde, o meu nome é Alberto Gomes e sou o coordenador técnico do SICOP. Sabemos, face à realidade atual, que os profissionais da construção civil têm que ter novas competências para enfrentar o cada vez mais exigente mercado de trabalho. O SICOP, atento a este fenómeno, trabalha já há cerca de 5 anos para disponibilizar aos seus formandos espaços de aprendizagem inovadores. Estes espaços, preparados para trabalhar a inovação, permitem o máximo de mobilidade com o foco na aquisição de novas competências técnicas, como por exemplo a autonomia, a responsabilidade e a eficiência. São desenhadas e monitorizadas por uma equipa dedicada do SICOP e que se designa por equipa ETC. Esta equipa considerou importante que estes espaços fossem capacitados com tecnologia híbrida, que permite a escrita digital, a mobilidade, a expansão dos espaços de trabalho, a comunicação sem fios entre as diferentes áreas de trabalho e a segurança dos dispositivos. Nestes espaços, os formandos têm acesso a dispositivos personalizados, com uma plataforma de interação para a comunicação, trabalho colaborativo, acesso aos seus cadernos de formação digital e atividades ou tarefas de validação de competências propostas pela equipa formativa. Estão igualmente preparados para os diferentes sistemas de formação, presencial, à distância ou híbrido, ou seja, presencial e à distância em simultâneo, permitindo que os formandos estejam sempre ligados ao processo de formação em qualquer momento ou local.
Considerou-se igualmente importante que os espaços físicos fossem acolhedores e com uma ligação aos novos conceitos de espaço de trabalho 21. Assim, foi importante introduzir elementos decorativos que facilitem a apropriação do espaço pelos utilizadores, como, por exemplo, os quadros, as plantas, as fotos de formandos de referência, projetos de sucesso, etc. Os cursos de aprendizagem têm um projeto associado ao seu percurso formativo, projeto transdisciplinar. Este projeto é definido tendo por base a temática definida pelo SICOP para um ciclo de formação. É lançada uma questão de partida orientada para a resolução de problemas técnicos, elaborada pela equipa técnico-pedagógica e negociada com os formandos para cada um dos períodos de formação. A questão é centrada numa área técnica de saída profissional do curso. Ao longo de cada período de formação, todas as UFCDs trabalham os aspectos relacionados com a questão de partida e os formandos são avaliados periodicamente nas horas do projeto distribuídas ao longo do período. Esta metodologia é fundamental, no nosso entender, para uma avaliação centrada nas competências técnicas do formando e a sua preparação para o tão exigente mercado de trabalho, através da aquisição de competências de autonomia, pensamento crítico, resiliência e comunicação. Olá, boa tarde. O meu nome é Margarida Vasques e sou coordenadora do Centro Qualifica do SICOP e cabe no âmbito deste webinário falar sobre a nossa missão. O centro é um centro especializado que tem como objetivo aumentar a qualificação da população portuguesa através dos seus técnicos que aconselham, orientam e encaminham para ofertas qualificantes. O nosso público-alvo são os adultos, maiores de 18 anos, ativos ou não ativos, que procuram o centro para aumentar a sua qualificação escolar e ou profissional, e os jovens maiores de 15 anos, que também procuram o aumento da sua qualificação escolar e ou profissional. Relativamente à população adulta que vem até nós à procura do aumento da sua qualificação escolar e ou profissional, o centro, através dos seus técnicos, recebe estes candidatos e explora com eles as expectativas, motivações e os objetivos claramente que são pretendidos. No âmbito digamos, da nossa intervenção e associado ao setor da construção civil, há candidatos no ativo que há muitos anos de trabalho têm aprendizagens formais e informais que pretendem ver reconhecidas, validadas e certificadas as suas competências profissionais. Este trabalho é feito através dos nossos técnicos numa primeira fase de diagnóstico, de perceber até que ponto a experiência profissional é compatível com o referencial em causa e, caso seja, encaminhar para um processo de RDCC profissional. Aí os nossos técnicos formadores qualificados na área vão explorar esse conhecimento através da aplicação de instrumentos de avaliação, entrevista técnica, exercício prático e reconhecer, validar essas competências que numa fase seguinte serão certificadas e, no caso do candidato e em função do nível da qualificação associada no 9º ano ou 12º ano, poderá obter uma certificação total diploma ou uma certificação parcial que levará a que o candidato, nas unidades de competência que não viu validadas ou certificadas, as certificará por via da formação. Esta mais-valia que os processos de reconhecimento de competências profissionais trazem é que é possível reconhecer experiência, é possível reconhecer aprendizagens não formais adquiridas ao longo do percurso profissional que, de outra maneira, não seria possível o candidato aceder a uma qualificação profissional. Cabe reforçar que o Centro Qualifica, do SICOP, reconhece, valida e certifica competências de nível 4, e estamos a referir ao técnico de topografia, técnico de medições e orçamentos, o técnico de obra, condutor de obra, o técnico de eletrotecnia. De nível 2, nós estamos a falar do eletricista de instalações,
o canalizador, condutor manobrador de equipamentos de movimentação de terras, entre outras qualificações a que poderá aceder no site do SICOPN mais informação ou através de um contacto direto com o nosso centro. Como referi inicialmente, um dos nossos públicos-alvos são os jovens maiores de 15 anos que pretendem obter uma qualificação escolar e ou profissional que vêm até nós com o 6º ano ou com o 9º ano. É neste momento decisivo da vida deles que os técnicos do Centro Qualifica dão um apoio que consideramos relevante, não só ao jovem, mas à família e àqueles que se preocupam com o percurso escolar do seu educando. Como é que os nossos técnicos acompanham e apoiam um jovem que está numa fase decisiva de escolha do seu percurso escolar e ou profissional? Normalmente são feitos atendimentos individuais em que está presente o jovem e o encarregado de educação e que, numa primeira fase, é explorar o percurso escolar do jovem, se houve retenções, que ensino frequentou, ensino regular ou curso de educação e formação de jovens, enfim, é explorar esse percurso, é também explorado o contexto familiar, é explorar as motivações, expectativas que o jovem tem relativamente ao seu futuro e ao seu percurso escolar, se pretende ingressar no ensino superior, se pretende ingressar no mercado de trabalho. Um trabalho também que é feito com o jovem é a exploração, digamos, da área onde ele pretende obter a sua qualificação profissional, nomeadamente numa análise curricular do curso, num projeto educativo também que é explorado que o centro tem para estes jovens e também numa envolvência com o espaço físico, SICOPN, com as oficinas e também com os projetos que são desenvolvidos no âmbito dos cursos. É deste trabalho, entre os técnicos do Centro Qualifica, os jovens e os encarregados de educação, que se vão estabelecendo relações de confiança que permite, após ingresso nos cursos, que os jovens e os encarregados de educação se identifiquem com o projeto educativo do SICOPN. Também permite uma articulação efetiva entre os coordenadores do curso e o departamento pedagógico, com vista a que o objetivo seja atingido, ou seja, que o jovem obtenha o nível de escolaridade 9º ou 12º ano e a qualificação profissional. A oferta formativa para jovens que o SICOPN tem para este ano letivo é em duas modalidades. Curso de Educação e Formação para jovens, que tem entre os 15 e os 18 anos, e o 8º ano por concluir, e os cursos de aprendizagem para jovens até aos 25 anos e o 9º ano concluído. A oferta formativa baseia-se nas qualificações para o setor da construção civil e, no caso dos cursos de Educação e Formação para jovens, está disponível o curso de Pintor da Construção Civil e o curso de Eletricista de Instalações. Para os cursos de aprendizagem, temos o curso de Técnico de Topografia, o curso de Técnico de Obra, Condutor de Obra, o curso de Técnico de Medições de Orçamentos, o Técnico de Instalações Elétricas, o Técnico de Ensaios para a Construção Civil e ainda acresce numa área enfim, que também é transversal ao setor, o Técnico de Informática de Sistemas e o Técnico Administrativo. Para mais informações, consulte o nosso site sicopn.pt ou, melhor ainda, visite-nos em total segurança. Bom, fechamos então aqui mais um bloco de apresentações. Ficou aqui muita coisa que pode ainda ser explorada. Deixava aqui a situação das pessoas nos poderem visitar neste momento, porque estamos com inscrições já a decorrer, principalmente para os jovens, que estão numa fase importante da sua vida de decisão. Mas passando então agora à fase seguinte, vamos finalizar as apresentações, porque depois teremos então um período para respostas. Passando o testemunho de 3 formandos do SICOPN, um deles está a terminar agora a sua formação. Temos depois mais 2 que já terminaram a qualificação há algum tempo. Eu aqui
vou dizer que gosto de chamar formandos, porque eu acho que a formação deve ser vista de uma forma contínua, isto é, só assim é que nós conseguimos melhorar o nosso currículo, aumentando sempre as nossas qualificações, que é uma forma também de podermos melhorar depois a nossa questão financeira nos nossos empregos. Vamos passar então à apresentação destes testemunhos dos nossos formandos. Olá, sou o Pedro Sousa, tenho 19 anos e estou no curso de Instalações Elétricas. O que me fez estudar no SICOPN foi principalmente a variedade no ensino que eles optam, mais pela prática das novas tecnologias. Foi o principal motivo que me trouxe ao SICOPN. E também foi a prática em contexto de trabalho, ser muito boa, ser muito falado. Antes de ir para o SICOPN, estive no curso de Ciências e Tecnologias, fiz o 10º e o 11º ano, mas cheguei ao 11º ano e vi que não conseguia escolher nada para seguir para o meu futuro. Os meus pais não concordaram com que eu viesse para o SICOPN, mas eu estive ali a esforçar-me para que eles conseguissem entender que afinal um curso profissional também nos pode dar muitas bases para o nosso futuro. O SICOPN dá-nos imensas competências para entrar no mercado de trabalho, uma vez que nas nossas formações são abordados temas muitas vezes que não são nem relativamente ao nosso curso, mas nós generalizamos tudo um pouco, uma vez que nos manda já para o estágio, já prontos para fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de gestão. No SICOPN, a parte que eu mais aprecio é a parte prática, das formações, e é a parte onde nós abordamos mais as novas tecnologias, porque acho que hoje em dia é o que nos vai levar mais longe. Agora no SICOPN temos estas salas, nomeadamente com todos estes aparelhos, onde nós aprendemos muito a domótica. Infelizmente, antigamente a eletricidade baseava-se só na construção de edifícios, hoje em dia já é mais pela parte tecnológica também. Já agora no final das nossas formações, no último ano nós temos um estágio, onde podemos ingressar para o mercado de trabalho, ou podemos optar por ingressar para o ensino superior, e assim seguir a minha carreira. Olá, o meu nome é Pedro Moreira, tenho 28 anos, estudei na SICOPN, acabei o curso há 8 anos, tirei o curso de Desenho, Medição e Preparação de Obra e neste momento trabalho na empresa Lúcio. No final do 9º ano decidi escolher o SICOPN porque tinha o interesse de seguir o curso de desenho, apesar que nessa idade é sempre complicado escolher uma área de trabalho e em vez de ingressar no estudo secundário, vim para um curso profissional para ver se realmente era aquilo que eu queria, seguir a profissão de técnico de obra. Apesar de ser de Castelo Paiva, ser deslocado da área geográfica do SICOPN, ser bastantes quilómetros, o SICOPN permitiu ficar cá alojado, garantindo tanto as deslocações como a alimentação e ser possível eu ficar cá a estudar durante toda a semana. O SICOPN deu-me as ferramentas necessárias para um mercado de trabalho, não só na parte prática, como na parte teórica, a prática em contexto de trabalho, onde foi possível no 2º ano e no 3º ano a realização de estágio numa empresa de construção e termos já uma ideia do que é o mercado de trabalho, uma obra em si, uma gestão de obra e aplicarmos todos os conhecimentos que obtemos no SICOPN. A mais-valia do SICOPN são as diversas oficinas que vão-nos disponibilizando ao longo do curso, onde é possível verificar todo o tipo de trabalho que é encontrado numa obra. Com isto, não tenho dúvidas que o SICOPN foi uma mais-valia para o meu sucesso profissional. Boa tarde, o meu nome é Lucas Martins, tenho 24 anos e sou natural da Póvoa de Varzim. Há mais ou menos 6, 7 anos atrás, frequentei o SICOPN para tirar uma formação em instalador técnico de sistemas solares térmicos. Essa formação despertou em mim muito interesse porque era uma área que me interessava dar seguimento na empresa do meu pai. O meu pai tem uma empresa ligada à construção civil, que anda à volta do aquecimento central, das energias renováveis, uma parte
de gás, parte de eletricidade industrial, toda essa conjuntura, e eu queria trazer algo à empresa, queria trazer o meu conhecimento e procurei então uma formação que me dessem essa hipótese. Encontrei essa formação, nunca tinha ouvido falar de solar, tampouco, e ao fim desses 3 anos foi a minha certeza que eu queria seguir nessa área. Então, depois de ter tirado a minha formação no SICOPN, a procura desse porquê fez-me entrar no ISMAI, tirei um curso de especialização tecnológica. Depois de ter concluído esse curso, entrei num curso de engenharia, onde recentemente acabei essa licenciatura, ou seja, sou licenciado em Engenharia das Energias Renováveis. Então, o ano passado eu precisei tirar o curso de técnico de gás e a primeira coisa que eu fiz foi ir à página do SICOP para procurar se ainda hoje em dia havia essas formações. E realmente havia, então inscrevi-me, frequentei novamente o SICOP com todo o prazer. Queria agradecer ao SICOP pelo convite de ter vindo aqui para partilhar com vocês o meu percurso e a minha experiência. E espero vocês terem gostado da minha partilha pessoal. Recomendo mais uma vez a instituição e até à próxima. Obrigado. Bom, temos já todas as apresentações que tínhamos previsto feitas. Quero agradecer a todos o trabalho feito, a todos os oradores, aos nossos formandos que se predispuseram também a falar um bocadinho da experiência deles, e quem é melhor do que eles para falar de nós, porque realmente nós fomos, segundo eles, uma mais-valia na sua vida pessoal e profissional. É importante agora nesta fase porque temos os jovens a terminar o ensino básico, a concluir o 9º ano, em fase de decisão sobre o que é que eu agora vou fazer. Alguns já terão essa situação decidida, no entanto, para aqueles que ainda terão dúvidas, e tendo em conta aquilo que ouvimos hoje relativamente à necessidade de mão de obra qualificada, a empregabilidade que está a aumentar também no setor, acho que poderão refletir, visitar o SICOPN e tentar então esclarecer aqui todas as suas dúvidas com colegas que temos cá disponíveis para ajudar a resolver. Iria passar então agora às questões que foram sendo colocadas durante este direito. Quem quiser ainda colocar alguma questão poderá fazê-lo. Não quer dizer que seja respondida agora, mas tentaremos sempre responder. Então, vamos ver então. Alguém fez uma pergunta sobre restauro e reabilitação. O SICOPN está envolvido em diversos projetos europeus, portanto, poderá ser algo que ainda iremos explorar e inserir no nosso plano de formação. Portanto, é uma questão também de estarmos atentos, porque, como também foi dito, nós temos que rever, se calhar, aqui as novas profissões e as novas necessidades, e, portanto, é sempre algo que nós estamos dispostos a rever e a reformular. Relativamente a uma segunda questão que se colocou sobre a questão da remuneração, que muitas vezes se diz que a construção é um setor que paga mal. A ideia que nós temos é que é um setor que paga até acima da média. No entanto, há aqui uma forma muito interessante também de poderem melhorar esta situação, que será eu, se melhorar as minhas qualificações, se melhorar o meu currículo, eu vou conseguir distinguir-me, portanto, e ao melhorar a minha qualificação, eu vou fazer falta na empresa e, portanto, aquilo que eu vou receber há de estar em sintonia com todo o meu potencial. Pronto. O SICOPN tem imensas formações onde as pessoas poderão melhorar a sua qualificação e, portanto, melhorar também esta questão salarial. Relativamente aqui a algumas questões que foram colocadas sobre a higiene e segurança no trabalho,
Nós temos já 2 webinários programados para este mês de julho. O próximo, que será na próxima quinta-feira, dia 16, é precisamente sobre a segurança na construção e a Covid-19. Teremos a doutora Emília Tel, da ACT, que será a oradora deste webinário. E, curiosamente, no dia 23 de julho, temos também já definido o nosso webinário será sobre a tecnologia BIM, portanto, muito ao encontro daquilo que algumas pessoas foram colocando e também daquelas áreas que estarão neste momento a ser exploradas e, portanto, estas tecnologias terão que ser reforçadas e trabalhadas para termos pessoas mais bem qualificadas e poderem melhorar a sua base, não só pessoal, profissional, salarial. Penso que creio que não haverá mais nenhuma questão que tenha que ser respondida. Se, entretanto, qualquer dúvida, também tem os nossos contactos no nosso site. Temos neste momento já o SICOPN a funcionar, com todas as regras de segurança estabelecidas para receber as pessoas em segurança. Temos o Centro Qualifica, que pode dar apoio não só aos adultos como aos jovens e aos pais, esclarecendo os pais também sobre o que é, no fundo, a formação profissional e porque é que nós poderemos fazer a diferença na vida dos filhos e das famílias. Creio que é importante aqui ver esta visão, porque às vezes os jovens já não se revêem muito numa determinada modalidade e, portanto, às vezes a formação profissional pode fazer a diferença. Não me vou alongar muito mais, vamos encerrar este webinário, deixando aqui a ideia de que estaremos abertos sempre e sempre disponíveis para quem nos quiser contactar e saber mais informações. Obrigada a todos pela disponibilidade, pelo interesse e espero que tenha sido muito útil para todos. Muito obrigada, até ao próximo quinta às 5.